João 4:3 diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ao que Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. 39, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa das palavras de Jesus, e diziam então à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Fomos até o versículo 42, a leitura um pouco extensa, mas importante para você prestar atenção em todo o diálogo
que Jesus teve com esta mulher. Uma mulher que estava nos seus afazeres, no seu dia a dia, no seu trabalho, e ao final de um diálogo com Jesus, torna-se uma missionária, alguém que tem e desempenha uma vida mais missional. E ela entende também, e os próprios samaritanos, seus vizinhos, seus familiares, testemunham a ela, que o trabalho dela era simplesmente apontar a Jesus, e a partir de então que eles têm um encontro com Jesus, não precisavam mais dela. Ela ia para outra tarefa, e eles agora aprenderiam diretamente do Mestre. É isso que nós temos que fazer, apontar a Jesus. É isso que o Senhor está nos chamando nesses dias, especialmente neste ano, do propósito de uma vida mais missional, mais do que temos feito, amar mais, se dedicar mais, sair da indiferença, é o que nós temos cantado todos os dias. Precisamos fazer muito mais. Esta mulher, abordada pelo próprio Jesus, Jesus queria transformá-la numa missionária, e o próprio Jesus dá início à abordagem. Talvez a abordagem de Jesus já começou na tua vida hoje, te chamando a fazer algo para Ele. Mas assim como a mulher, talvez você esteja apresentando alguns argumentos, algumas desculpas. Dá a entender que talvez ela não queria nem servir a água para Jesus, ou mesmo que fosse servi-lo, mas ela queria pontuar algumas questões que ela precisava, dar uma lição de moral a Jesus através da sua argumentação. E às vezes nós temos esse tipo de atitude, queremos que entre no nosso sistema, na nossa maneira de pensar e agir. Então, quando Jesus faz a pergunta, ela começa a apresentar as suas argumentações. E eu consegui definir aqui algumas argumentações que são similares ao que nós vivemos, talvez ao que você vive no seu dia a dia, ou talvez você observa alguém agindo desta maneira para com Jesus, quando ele fala em um culto como esse, após uma palavra pastoral dessa, uma oração em que o Espírito Santo toca, e nós levantamos argumentos ou desculpas. A primeira argumentação que eu vejo nesta mulher, depois que Jesus pede a água para ela, chama a atenção para que ela desenvolvesse um trabalho, uma atitude, uma ação, saísse da sua preocupação com o dia a dia, com as coisas terrenas. A primeira desculpa que ela apresenta é uma espécie de religiosidade, ou talvez moralismo. Do versículo de número 9, ela disse: olha, como o Senhor, sendo judeu, está pedindo água para mim, que sou mulher samaritana? Ela está tentando corrigir a Jesus pela forma de abordá-la naquele momento. Ela está dizendo: Jesus, deveria ter falado comigo desta maneira, para que eu pudesse servi-lo. Olha, nós fazemos isso. Se o Senhor não usar aquela pessoa, ou não falar desta forma, eu não faço. Nós queremos colocar um padrão para o Senhor seguir. É claro que a mente desta mulher samaritana estava cheia dos costumes religiosos da época. Ela estava envolvida em uma cultura, e ela estava fazendo um julgamento para com o homem que falava com ela, baseado na sua aparência. Ela estava contrariando aquele personagem que estava falando com ela naquele momento. Cheia de conceitos. Nós temos muitos conceitos, e nós às vezes levantamos esses conceitos baseados na nossa própria razão, na nossa própria cultura, para contrariar o trabalhar do Senhor. Talvez ele não procedeu da maneira correta como ela esperava. Às vezes o Senhor trabalha diferente nas nossas vidas, não da maneira como nós estamos esperando e queremos que Ele haja. Ele era homem, era judeu, ela era mulher, era samaritana. Ela não pertencia ao mesmo grupo que Jesus, era de outro grupo, não se davam. Uma rixa antiga que vinha das famílias dos samaritanos para com as famílias dos judeus, a época que foram misturadas, miscigenados os povos. Os judeus voltaram do cativeiro e não valorizavam mais aquele povo, e isso se estendeu, e é esta rixa que ela está trazendo no coração, talvez uma amargura, uma contrariedade, uma raiva, um rancor. E a primeira argumentação então que ela levanta é moralismo, religiosidade. Jesus deveria agir desta forma. É mais ou menos a maneira com que os próprios fariseus, mestres da lei, escribas, fizeram com Jesus, quando ele andava pregando nestas terras, quando ele andava neste mundo, pregando a palavra e fazendo milagres.
Eles queriam que ele se submetesse à sua maneira de agir, queriam que ele agisse conforme a expectativa deles, mas Jesus ia além, ele agia diferente, ele contrariava esta religiosidade falsa, morta que eles estavam vivendo, porque ele queria trazê-los a uma espiritualidade, uma religiosidade verdadeira, sincera. Quando esta mulher levanta esta primeira barreira contra Jesus, mágoa, rancor talvez, Jesus responde. Olha a primeira resposta de Jesus, versículo 10. Ele disse: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Ele disse: mulher, você não está entendendo. Quem está falando contigo nesta hora? Jesus está acima dos costumes judaicos, os costumes da época. Jesus não é alguém que era identificável pela aparência. Ela não conhecia, talvez até tinha ouvido falar, mas não sabia quem era aquele homem cansado à beira do poço, precisando de um gole d'água. Não era pela aparência. E como nós criamos estereótipos de como Jesus fala conosco, como nós esperamos que venha daquela forma, e às vezes ele vem de maneira diferente. Jesus não estava e não está limitado aos preceitos humanos daquela época e da época atual, porque Jesus vai além. Ele é o dom de Deus, é o que pode dar água viva e transformar toda a vida e a continuidade da trajetória, não somente daquela mulher, mas nossa, nos dias de hoje. Jesus responde com uma palavra, rompendo todos os conceitos que ela tinha, começando a apresentar-se a ela, dizendo quem Ele é. Você já conseguiu romper as lentes que estão sobre os teus olhos e enxergar Jesus como Ele é? Às vezes Ele fala na boca de uma criança, às vezes Ele fala através de um louvor, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através da boca do pastor, nosso líder espiritual. Ele fala. Que nós possamos ultrapassar as nossas barreiras moralistas, religiosas, e ouvir a voz de Jesus nessa noite, que nos chama a sermos mais missionais. A primeira barreira que ela levantou foi a religiosidade, foi a contrariedade moralista. Queria dar uma lição de moral em Jesus, porque ele estava agindo errado, ele estava abordando da maneira errada. Nós queremos colocar Jesus em uma caixinha, e ele extrapola, ele ultrapassa, mas ela continua. Jesus responde, diz: mulher, você não sabe com quem está falando, eu poderia lhe dar água viva. Agora, ela passa para a segunda argumentação. Quando Jesus fala que poderia dar água viva, ela levanta uma racionalidade exagerada. Racionalidade é bom termos razão, Deus nos criou com um cérebro para tomarmos decisões. Mas quando a racionalidade vai excedendo, ou seja, quando ela anula a nossa fé, precisa ser deixada de lado. Ela responde a Jesus com descrédito, com falta de fé, com racionalidade exagerada. Nós somos seres racionais, mas quando entra no campo da fé, você precisa crer, você precisa entender os mistérios, os milagres. Então ela fala: quem és tu? Não tem balde, o poço é fundo, como vai tirar água? O Senhor é maior do que José, o nosso pai, o patriarca, Jacó, o patriarca. Ele mesmo tirou, deu aos seus filhos. Ela não acreditava, ela desacreditou a mensagem de Cristo, porque ela limita o poder de Deus na vida dela e na atualidade. Quantos de nós fazemos isso? Não damos crédito à mensagem que é pregada, não damos crédito à oração que é pedida para nós fazermos lá fora, lá no trabalho, não damos crédito, limitamos o poder de Deus. Na verdade ela não o conhecia ainda, não o conhecia de verdade. Nós desacreditamos porque não conhecemos a verdade que liberta e transforma. Desacreditamos porque limitamos o tamanho de Deus, colocamos Ele na nossa limitação humana, na nossa razão humana que tem limites. Ela desacreditou, ela demonstrou falta de fé, ela usou da sua razão. Ela não acreditava em Cristo porque estava preso ao que o coração considerava grande para ela.
que eram os limites culturais do seu povo. Estava impregnado no seu coração. Carga que ela trazia. Era o gigante que ela precisava derrotar. Era a pedra que ela precisava remover. Ela colocou o Deus menor do que o gigante, menor que a pedra. Mas Jesus tem resposta para este tipo de argumento também. Ele tem resposta para esse tipo de descrédito ou falta de fé também. Ele tem resposta para todas as nossas argumentações. E por isso vem a réplica, versículo 13. Jesus começa a revelar-se ainda um pouco mais para essa mulher. Com total convicção o mestre disse: mulher, quem beber desta água do poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus tinha a convicção de quem ele era, o chamado que tinha, o ministério a desenvolver na terra. Precisamos ser invadidos com esta convicção, de sabermos qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, não somente para este ano, mas para os dias que se seguirão, porque a nossa obra não termina aqui, ela continua, mais missional e outras temáticas que virão, e inclinações que o próprio Espírito nos direcionará. Jesus sabia, Jesus responde com total convicção, porque ele podia dar a água da vida. Saiba quem o teu Deus é, saiba o que o teu Deus pode fazer, saiba que não há limites ou falta de fé, Ele pode agir e causar a diferença em qualquer situação. O argumento primeiro foi moralismo, religiosidade. O argumento segundo foi descrédito, foi racionalidade exagerada, foi falta de fé na verdade. Mas Jesus mostra uma fé extraordinária, que ultrapassa as barreiras. Ele disse: mulher, eu te darei água e nunca mais terá sede, e ainda mais, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não foi o que aconteceu no final do diálogo? Lá no versículo 39, quando ela foi e anunciou aos seus vizinhos, não foi uma missionária enviada para outro país, não, foi aos seus vizinhos, na sua cidade, na sua redondeza. Ela foi e anunciou, jorrando da fonte de vida para alimentar ou saciar aqueles que estavam ao seu redor. A convicção, a certeza. Isso acontece às vezes num relance. Às vezes nós estamos orando, meia hora, 30 minutos, 60 minutos, 2 horas, e em um instante de segundos, somos invadidos por aquela convicção, aquela certeza, aquele mover do Espírito Santo, que nos autoriza a irmos e pregarmos, a abençoarmos, a ministrarmos cura, a evangelizarmos e ganharmos uma alma. Jesus tinha essa convicção plena e ainda tem, e quer colocar isso nos nossos corações, sem falta de fé, sem descrédito, sem excesso de razão, mas submetendo a razão ao querer do Senhor. Ela não se convence ainda, ou ela entende errado. Jesus explicou, versículo 13, que poderia dar uma água que ela nunca mais teria sede, ao que ela replica ainda, versículo 15, Senhor, então me dê desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Entendeu errado, ou fez que entendeu errado. Quantas pessoas se batendo contra a vida, contra os aguilhões. O Senhor diz: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ele tinha entendido errado. O seu zelo pela obra era destruir os seguidores do caminho, os cristãos. Essa mulher aqui entendeu errado o que Jesus estava tentando falar para ela. Quantos entendendo errado e tentando correr a carreira que não é para eles, entendendo errado o que o Senhor está falando, profecias erradas, mensagens erradas. Ela entendeu errado, ela tinha falta de visão espiritual. Então a terceira desculpa, o terceiro argumento que ela levanta contra Jesus, para barrar a obra na vida dela, é a falta de visão espiritual, é o entendimento errado das coisas. O Senhor fala, parece que está desenhando, mas a mente está fechada para entender. O Senhor levanta profetas para confirmar o que Ele está falando, mas o coração endurecido não consegue abrir a mente e entender. Eu peço todos os dias: Senhor, me revela a Tua vontade, abre a minha mente para entender qual é o Teu querer,
E eu sei que muitos de vocês aqui também oram desta forma: Senhor, não estou entendendo, me guia, me dirige, porque nós seres humanos somos realmente cegos, não vemos um palmo à frente se não é a visão espiritual, se não é a abertura dos olhos espirituais. Teve um moço de Eliseu que ele acordou de manhã, ele abriu a janela e ele olhou, não sei se abriu a janela, mas ele olhou lá fora e viu um exército contrário cercando a cidade. E ele se desesperou e disse: ai meu Deus! E aí Eliseu vai lá e ora: Senhor, abre os olhos deste moço, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Talvez, se você não está entendendo o direcionamento do Senhor ainda nesta noite, Ele pode abrir a tua visão. Ele pode te fazer entender o caminho correto, sem sombra de dúvidas, para você permanecer rumo aos céus, dando rendimento para a sua obra. A mulher entendeu errado porque ela estava baseada nas coisas carnais. Ela achava que Jesus queria servi-la com coisas passageiras. Quantas pessoas indo atrás de campanhas por causa disso? E Jesus queria supri-la com água eterna. Queria transformá-la num servo genuíno. A sua falta de entendimento, falta de visão, é respondida também por Jesus. Jesus responde na sequência, talvez uma resposta que nós não esperaríamos. Jesus diz: vá, chame o seu marido e volte aqui. A resposta de Jesus tem uma revelação, porque ela precisa tratar, precisa curar ainda esta mulher. É um ponto que talvez ela não esperava, não imaginava neste diálogo. Jesus fala exatamente no ponto que ela traz como vergonha para si. Jesus fala: vai, chama o seu marido. Agora, ela já mais ou menos está entendendo quem é o homem que está falando com ela, e ela entra numa espécie de autocomiseração, ou talvez uma revolta reprimida. É a síndrome que Moisés teve, quando Deus o chamou, o enviou para falar com Faraó. Ele disse: eu não posso, eu não sei, eu não falo bem. É a síndrome que Elias teve quando estava na caverna: só eu restei. Entrou numa autocomiseração. Ela diz: eu não tenho marido. Nós às vezes somos cheios desta autocomiseração. Eu não posso, já passou a minha época. Eu não sei, eu não tenho capacidade. Eu não quero, não dá, dessa forma não. Se fosse assim, se eu tivesse tal coisa, se o fulano, o pastor me chamasse, me visse. Deus tratou com Elias e ele disse que tinha ainda 7.000. Deus tratou com Moisés e ele disse: eu mando Arão junto contigo, e fala que o eu sou te enviou. Deus tratou agora, Jesus trata com esta mulher, porque mesmo na sua autocomiseração, mesmo se achando um fracasso, ela expõe uma verdade da sua alma, ela expõe uma fraqueza real. E é melhor nós, diante do Senhor, expormos fraqueza do que nos considerarmos superiores. É muito melhor eu rasgar a armadura e mostrar a lepra e pedir a cura e mergulhar 7 vezes no Jordão, do que eu continuar andando com a armadura cobrindo e morrer de lepra. Ela expôs uma fraqueza, mesmo no seu complexo ela falou uma verdade, e a verdade liberta. Ela estava falando com a verdade absoluta, que é Cristo, e ela expôs as suas fraquezas. Este era o quarto argumento, a autocomiseração. Mas Jesus queria tratar isso também. Ele queria que ela saísse da autocomiseração limitante, entrasse numa humilhação verdadeira, para se tornar um crente que depende do Senhor. Não é pecado você achar que não pode, contanto que dependa do Senhor. Mas é errado você achar que não pode travar a obra, não fazer o que Deus manda, não ir às nações como Ele envia. Autocomiseração: sou tímido, não sei falar, não tenho condições, não tenho marido. Na cultura da época isso era realmente um problema, mas Jesus não estava ligando para essas questões. Jesus responde para essa mulher, versículo 17: você tem razão, mulher, quando diz que não tem marido. Você já teve 5 e esse que tem agora não é teu. O que você disse é realmente uma verdade. Jesus mostra agora o dom de revelação, sabendo o que ela havia passado. Jesus quer tratar. Talvez você esconda, nós escondamos de todo o mundo, mas Ele sabe o que se passa lá no íntimo.
quando a gente se joelha e diz: Senhor, eu não sei, eu errei de novo, me perdoa, me ajude a melhorar, eu não consigo, mas eu creio em Ti. Aí Ele trata: meu servo, minha serva, sua oração é verdadeira, suas lágrimas são genuínas, então eu quero te usar, eu quero te capacitar, eu quero mudar a tua trajetória. Jesus responde com um choque de realidade. Ele não passou a mão na cabeça, ele diz: não, realmente você não está vivendo de maneira correta o seu casamento, isso é uma verdade. E ela levanta mais um argumento, quinto argumento: tentativa de ludibriar. Quando ela entendeu que estava falando com alguém que tinha dons proféticos, digamos assim, ela tenta ludibriar, tenta argumentar teologicamente, tenta desviar o foco para esconder aquilo que ela tinha vergonha, para que não fosse curada, não fosse sarada. Olha o que ela tira da cartola, ou da manga. Ela diz assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Um falso elogio. Nossos pais adoravam neste monte, Gerizim, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde devem adorar. Vou desviar o foco. Quando o pastor fala naquele assunto, vou usar outra artimanha. Quando o profeta vem para o meu lado, vou desviar. Quando a palavra pega, não tem como desviar, porque o Espírito vai, ele insiste, ele aprofunda, ele penetra, e a consciência trabalha em conjunto. Ela tentou desviar o assunto, ela tentou trazer argumentação teológica. Jesus destrói todos esses argumentos de novo. Jesus traz agora para o evangelho genuíno. Ele diz: mulher, vem a hora em que não vai ser neste monte, não vai ser Jerusalém, vocês adoram aquilo que não conhecem, nós judeus adoramos o que sabemos. Versículo 23, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é a maneira, não é os preceitos humanos, é a espiritualidade genuína e verdadeira, adorar em espírito e em verdade. Quanta gente perdendo tempo em argumentações teológicas, enquanto Deus queria usar ele para ganhar almas, para discipular alguém, para ser mais consagrado e mais usado nos dons. Desvio de foco, desvio de finalidade. Ela levanta este argumento, mas Jesus derruba mais uma vez. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como está a sua adoração hoje? Em espírito e em verdade, com sinceridade diante do Senhor. Jesus responde com o evangelho genuíno. Jesus traz agora essa mulher ao foco de qual era a mensagem que ele queria entregar para ela. Ele começou chamando ela para o serviço, mas na verdade ele queria purificar ela, queria transformar a vida dela e transformá-la numa grande ganhadora de almas. Ela ainda não se convence. Finalizando, a última argumentação, ela responde: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. É a procrastinação, distanciamento temporal. Não, Jesus vai vir, mas vai demorar. O Messias virá, mas quando ele vier, ele vai anunciar. O pastor está convocando a ser mais missional, mas vai demorar ainda. Deixa eu crescer, deixa eu fazer faculdade, deixa eu comprar o carro que eu preciso, deixa eu estruturar a minha casa, deixa. Vai acontecer lá para frente. Procrastinando a vontade do Senhor. Será que nós não sabemos que é urgente? Será que não sabemos que o tempo que nós temos é tão pequeno, que o Senhor prestes está a vir arrebatar a sua igreja, e Ele nos deu este pequeno espaço de tempo para fazermos a sua obra? Ela disse: quando vir o Messias, Ele virá. Ela jogou para frente, ela procrastinou,
é típico dos nossos cristãos modernos, da nossa maneira de servir a Deus. Temos tantas outras prioridades, e o Espírito Santo nos chama para orar. Preciso responder o WhatsApp primeiro. O Espírito Santo nos chama para meditar na palavra. Precisamos fazer alguma coisa primeiro. Sempre temos outra prioridade, sempre colocamos alguém no lugar de Deus na nossa vida, e colocamos o Senhor em segundo, terceiro, quarto lugar. E aí Jesus responde. É a primeira revelação tão clara de quem Ele era nos evangelhos. Jesus responde com uma mensagem que eu creio que essa mulher ficou boquiaberta, ela teve uma experiência extraordinária. Jesus diz no versículo 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Talvez durante todo este culto a mensagem já falou, a oração já falou, os testemunhos, e agora Jesus precisa dizer, é eu que estou falando com você. É eu que estou te chamando a um compromisso genuíno. É eu que estou te chamando a ser mais missional neste tempo que ainda te resta de vida. Jesus agora se apresenta a verdade completa e a verdade liberta. Talvez as escamas, os óculos que ela usava saíram tudo. Agora ela consegue ver de verdade. Agora ela fica boquiaberta. Agora ela está já transformada num grande missionário, numa serva de Deus autêntica que vai espalhar a mensagem do Evangelho. É o momento da epifania que o Senhor abre os olhos. O Senhor abriu os olhos do moço quando Eliseu orou. O Senhor abriu os olhos de Davi quando Natã colocou o dedo no seu nariz. O Senhor abriu os olhos de tantos personagens bíblicos, assim como Ele abriu o meu e o teu. Que às vezes, o meu caso, mesmo nascendo e vivendo na igreja, Ele abriu os meus olhos que eu precisava me entregar de verdade. Pessoas que às vezes estão vivendo a vida da maneira com que acham certo, mas quando eles abrem a mente, quando a verdade os liberta, eles enxergam que estão indo para o inferno. A verdade liberta, a verdade transforma. Quando o Senhor traz esta revelação, esta mulher não tem mais escapatória. Quando nós entendemos o Evangelho genuíno, não tem mais como fugir. Você não vai ficar em paz, não vai ficar parado. O Espírito Santo te impulsiona a falar do amor de Cristo. O Espírito Santo te impulsiona, Ele não te deixa ficar tranquilo, porque precisa fazer mais. Precisa falar do amor de Deus a alguém. Precisa ser usado para abençoar alguém. O resultado deste diálogo é uma mulher com uma vida mais missional. É uma mulher que ganha a sua cidade, a sua redondeza para Cristo. Ela não era responsável por todo o futuro daquele povo, mas ela apontou a Jesus. João Batista também entendeu esta verdade, João 1,6. Não era ele a luz, mas ele apontava para a luz verdadeira. Basta que você se comprometa a fazer isso. Que você possa apontar nas suas palavras, no seu testemunho, na sua maneira de lidar nos negócios, na maneira de contratar o cônjuge, os filhos, apontar a Jesus genuíno, e Ele se encarrega do resto. O resultado foi uma vida mais missional, e eu quero convidar você a fazer um propósito, de a partir de hoje viver de maneira mais missional. Tem argumentos? Caia, quebra por terra. Ah, não posso, não sei. Ah, não foi chamado da maneira correta. Ah, isso vai ficar para depois. Não, é urgente, é hoje. Quebre todos os argumentos. Essa mulher levantou pelo menos 6 argumentos. E o Senhor foi destruindo, derrubando, porque Ele queria usá-la. O Senhor quer nos usar neste último tempo. Não é à toa que Ele está concedendo visões, sonhos, que Ele está impulsionando o ministério, a oração e aos propósitos. É porque Ele deseja nos usar. Se antes ela queria se esconder do povo, indo buscar água num horário impropício, meio-dia, o sol mais forte, agora ela não está nem aí. Ela deixa o cântaro para Jesus beber, e ela corre para a cidade gritando e anunciando que tinha encontrado o Cristo. Você não vai mais ter vergonha e medo. Você vai ter coragem para anunciar, porque você descobriu a verdade verdadeira. Você descobriu a inteireza do Evangelho. Ele tem as respostas corretas para qualquer tipo de questionamento que nós possamos levantar.
mesmo que nós enchamos de desculpas, Ele vai ultrapassando para visitar o nosso coração. É noite de nós deixarmos as desculpas de lado e aceitarmos o chamado. Aceitarmos o chamado que pulsa nos corações. Darmos ouvido à voz do Espírito, que entre todos os barulhos está insistindo, está batendo no coração e na mente. Ele quer te usar, Ele quer te capacitar, Ele quer ouvir as tuas orações, Ele quer ter tempo mais devocional contigo. O Senhor chama. Precisamos abandonar os cântaros e ir anunciar a Cristo. Eu te convido a fazer este renovo de propósito. Vamos orar juntos, feche os olhos, Senhor. Sei que o Teu Espírito Santo está aqui conosco. Sei que o Teu Espírito está trabalhando aqui na igreja. Sei que o Teu Espírito insiste conosco, Senhor, e não são as minhas palavras ou a minha insistência, mas é o Teu mover. Move-se com liberdade na Tua obra, Senhor. Visita os corações desta noite. Opera conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Rompe, Senhor, com qualquer argumentação que possamos levantar contra o Teu querer, contra o Teu desenvolvimento do ministério no nosso dia a dia, na nossa vida. Olha, Senhor, para este irmão, para esta irmã que renova propósitos contigo nesta hora. Olha, Senhor, para este Teu servo que renova, Senhor, propósitos contigo neste momento e cumpre os Teus desígnios, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Graças a Deus.